Hoje, em Lendas da Aviação, vamos conhecer a história dos Fres Tricolori. Torre da Follow Me. Avanti, follow me. Richiede autorizzazione per attraversamento pista. Attraversamento pista autorizzato, follow me. O Fres Tricolori, oficialmente conhecido como o 313º Grupo de Adestramento Acrobático, é a equipe de demonstração acrobática da Força Aérea Italiana. Com sede na base aérea de Rivolto, na província de Udine, foi criado em 1º de março de 1961 como um grupo permanente para o treinamento de pilotos da Força Aérea em acrobacias aéreas. Os Fres Tricolores substituíram equipes não oficiais que eram patrocinadas por vários comandos a partir do início da década de 30. A equipe voa o Aeromac MB339, uma aeronave de treinamento de caça de 2 lugares capaz de atingir 898 km por hora ao nível do mar. Com 10 aeronaves, 9 em formação fechada e 1 solista, eles são a maior esquadrilha de acrobacias do mundo, e seu cronograma de voo, compreendendo cerca de 20 manobras e cerca de meia hora, os torna um dos mais famosos do planeta. É um dos símbolos nacionais da Itália. Por cerca de uma década antes da criação do grupo de treinamento acrobático, a Força Aérea atribuía a tarefa de estabelecer uma equipe acrobática a um esquadrão de caça diferente. A primeira a receber essa responsabilidade foi a 4ª Ala em 1952, que deu origem à equipe Prancing Roars, composta por 4 DH-100 Vampires, o primeiro jato em serviço na Força Aérea Italiana. A ampla aprovação e entusiasmo gerados na Itália e no exterior convenceram as Forças Armadas a continuar nesse setor, mas o papel da equipe acrobática oficial foi entregue à 5ª Brigada Aérea,
equipada com novos F-84G Thunderjets. Assim, uma nova equipe acrobática foi formada em 1953, inicialmente chamada de Gizu, e 2 anos depois, renomeadas como Thundering Jets. A 51ª Brigada Aérea também voou com jatos F-84G e representou a Força Aérea Italiana como a equipe acrobática Tigres Brancos em 1955. Em 1957, a equipe Prince and Royce da 4ª Brigada Aérea, composta por 4 aeronaves F-86E Sabre, retornou ao local. Esses foram os primeiros jatos com sistema de fumaça a serem usados por equipes acrobáticas italianas. A equipe acrobática reserva de 57 foi a dos Diabos Vermelhos, da 6ª Brigada Aérea, uma equipe destinada a escrever capítulos importantes na tradição italiana de acrobacias aéreas coletivas. Equipada com o poderoso caça-bombardeiro F-84 Thunderstruck, o nome da equipe, que se tornou o nome oficial a partir da temporada de 58, foi inspirada no emblema da 6ª Brigada Aérea. Inicialmente, os Red Devils voavam com uma formação de 4 aviões, que logo se tornaram 6, com o último F-84 servindo como solista para capturar a atenção do público quando a formação estava ausente do céu. Foi com esta equipe que a manobra acrobática Bomba, já parte do repertório da formação, foi executada pela primeira vez no sentido descendente, em uma competição reservada às equipes acrobáticas da OTAN na Holanda. Os Diabos Vermelhos ficaram em primeiro lugar, superando equipes da Bélgica, Grã-Bretanha, Grécia, Portugal, Estados Unidos e Turquia. Na temporada de 1959, a Força Aérea Italiana tinha 3 equipes acrobáticas. Os Lanceiros Negros, da 2ª Brigada Aérea, que voavam primeiro com 4 aeronaves F-86E e depois com 6, e que atuaram como equipe oficial. Os Thunderjets, da 5ª Brigada Aérea, agora equipados com os jatos F-84F, eram a equipe reserva, com os Red Devils também fazendo parte da formação. Além de ser a primeira equipe acrobática italiana a se apresentar no Reino Unido, os Black Lancers fizeram história ao voar para o Irã, a convite do Shah da Pérsia. No mesmo ano, os pilotos do Red Devils também fizeram uma turnê pelos Estados Unidos. Embora a aeronave F-84F fornecida pela USAF tivessem turbojatos um pouco menos potentes, as habilidades dos pilotos italianos faziam qualquer diferença imperceptível. Os Thundering Jets também fizeram um retorno significativo em 1960, coincidindo com as Olimpíadas de Roma, onde o mundo inteiro observou e admirou a Itália. Eles voavam em aeronaves F-84F e exibiam uma vibrante pintura olímpica com 5 anéis na cauda. Manobras importantes no programa do Thundering Jets incluíam o duplo tunobarril e a bomba, que na tradição da 5ª Brigada Aérea é executado em uma direção ascendente com uma travessia subsequente em uma altitude muito baixa. Manobras complexas, mas espetaculares, que ainda hoje fazem parte do repertório do PAN. Outro retorno foi o dos F-86E da equipe Prince and Royce, que atuou como reserva em 1960. Entretanto, com base nas experiências adquiridas e com o objetivo de racionalizar o uso de recursos humanos e de aeronaves, a Força Aérea Italiana decidiu descontinuar a prática de rotatividade da tarefa de formação da equipe acrobática e sua reserva entre as várias brigadas aéreas, e assim nasceu o 313º Grupo em Rivolto. No final de 1960, decidiu-se por fim a esta alternância entre os vários grupos e fundar um departamento cujo objetivo específico era formar a equipe nacional de acrobacia aérea, selecionando os melhores pilotos dos vários esquadrões. O Major Mário Squarcina, líder da Diavoli Rossi, foi assim escalado pelo Estado-Maior da Força Aérea Italiana,
para estabelecer a Patrulha Acrobática Nacional, PAN, composta por pilotos de todas as forças. O grupo de treinamento acrobático foi fundado em 1º de março de 1961, na base aérea de Rivolto. No mesmo dia, 6 F-86 Sabres norte-americanos da 4ª Brigada Aérea decolaram em Grosseto para Rivolto. Foi o primeiro lançamento oficial do Patrulha Acrobática Nazionale, com a formação de 5 F-86 Sabre no aeroporto de Trento, em Gardolo, por ocasião do show aéreo do aeroclube local. O Fres Tricolore voou no North American F-86 Sabre até 1963. O pessoal, inicialmente não tão numeroso como hoje, foi ampliado para 9 elementos e mais o isolado, acrescentando a possibilidade de usar fumaça colorida. No ano seguinte, chegaram os caças bombardeiros Fiat G91, depois transferidos para o atual Aeromac MB339 em 1982. Em 28 de agosto de 1988, os Fres Tricolores foram os protagonistas do desastre do show aéreo de Ramstein, um dos piores desastres da história, no qual 67 espectadores e 3 pilotos morreram e 500 espectadores sofreram ferimentos graves. 2 dos 3 pilotos mortos, Mario Naldini e Ivo Notarelli, deveriam testemunhar no julgamento do voo 870 da Itávia alguns dias depois. Isso foi a causa de várias suspeitas e teorias da conspiração sobre o que aconteceu naquele dia. No nosso canal, temos um vídeo completo desse desastre. Em 2000, eles atingiram 50 mil horas de voo no Aeromac MB339. Eles foram a primeira unidade não russa a receber a medalha de prata russa por mérito aeronáutico. Em 8 de setembro de 2007, o Fres Tricolore participou do funeral de Luciano Pavarotti em Módena e o homenageou com um sobrevoo deixando rastros de fumaça verde, branco e vermelha. A substituição programada para 2017 do MB339 pelo Alenia Air Mac M345, anunciada em 2013, foi bloqueada em 2014. Reconfirmada em 2016, com entrada em serviço programada para 2020. No entanto, em 2024, a equipe ainda voava um MB339. Em 12 de setembro de 2024, a Força Aérea Italiana anunciou que os Fres Tricolore usariam o Alenia Air Mac 346 como sua aeronave. A nova pintura foi projetada pelo famoso escritório da Pininfarina, que remodelou as linhas e enfatizou a beleza e a fluidez do voo do Fres Tricolore. O resultado é um design tridimensional que garante um elemento gráfico reconhecível, sempre visível, transmitindo uma sensação de velocidade e dinamismo ao público. É uma combinação perfeita de elegância e potência, traços característicos tanto da Pininfarina quanto da Seleção Acrobática Nacional, incorporando o trabalho duro, engenhosidade, renomada por seu design inovador e refinado, e o Fres Tricolore, uma homenagem à excelência italiana. Para o clássico Air Mac 339A sobre a Força Aérea Italiana, os tanques de ponta de asa foram removidos por 2 motivos. Prejudicava o desempenho acrobático da aeronave, em particular os tonneaus, devido a uma massa considerável colocada longe do eixo de rotação, e porque tornava mais difícil manter uma formação cerrada durante manobras acrobáticas, inibindo parcialmente a visão da aeronave próxima a qual se estava voando, e assim privando o ala de pontos de referência precisos para manter a posição. Os Fres Tricolore têm 3 programas para a realização de acrobacias: alto, baixo e plano, dependendo das condições meteorológicas e das características da área de exposição. O programa alto é escolhido quando a base das nuvens está acima de 1000 metros e é caracterizado pela execução das figuras acrobáticas inteiramente no plano vertical. O programa baixo
é preferido quando as nuvens não excedem 500 metros e não são realizadas manobras verticais como o looping ou a bomba. E finalmente a variante plana inclui manobras de formação de baixo nível. Durante vários anos, quando possível, as apresentações do PAN terminaram com a formação completa desenhando uma bandeira da Itália de 5 km de comprimento no céu, enquanto dos alto-falantes no chão, a voz de Luciano Pavarotti entoa o final de Nessun Dorma durante toda a duração da passagem. A primeira realização desta manobra ocorreu em Prática de Mare, durante a cerimônia de despedida no F-104 Starfighter, e isso rendeu a Frest Tricolore o recorde mundial da maior bandeira nacional já feita. Em 8 de setembro de 2007, voando pelo céu de Modena, os Frest Tricolore prestaram homenagem a Pavarotti, cujo funeral ele acabara de realizar. Em 1986, os Frest Tricolore se apresentaram no Abbotsford Air Show, no Canadá, para uma multidão de 300 mil pessoas em 3 dias de feira. Neste evento, registrou-se um encontro histórico das melhores e mais antigas esquadrilhas de demonstração acrobática militar do mundo. Além dos Frest Tricolore, também participaram a brasileira Esquadrilha da Fumaça, no comando do Tenente-Coronel Américo Soares Filho, os Snowbirds do Canadá, a francesa Patrouille de France e os Blue Angels dos Estados Unidos. Em 16 de setembro de 2023, uma aeronave da equipe teve uma pane na decolagem, caindo na pista do aeroporto de Turim. O piloto, Major Oscar Deodó, conseguiu ejetar antes do impacto. Infelizmente, as chamas da aeronave atingiram um carro que estava parado na estrada, matando uma pessoa. Apenas os melhores pilotos têm acesso aos Frest Tricolore. Todos os anos, 2 são escolhidos rigorosamente entre aqueles que têm mais de 1000 horas de voo e, uma vez inscritos, devem seguir um programa de treinamento de inserção gradual. Os Frest Tricolore se tornaram um dos mais tradicionais times de demonstração aérea militar do mundo. Com um repertório criativo de manobras, sua demonstração clássica é de elevada beleza plástica. Ao longo dos anos, encantou gerações de espectadores pelo mundo todo, demonstrando elevada habilidade na execução das manobras em suas demonstrações, fazem dos Frest Tricolore um dos maiores esquadrões de demonstração aérea militar do mundo.